A paz do Senhor para todos os irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, o grande e todo-poderoso, por mais esta maravilhosa oportunidade de nós transmitirmos a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto, a lição do dia 20 de setembro, e onde também comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical, como diz alguém, ela é um departamento que, se ela não existisse, ela tinha que ser criada, devido à sua importância, devido ao seu eficaz trabalho de ensino, aprendizado da palavra de Deus na vida dos crentes, formação de famílias, transformação de caráter e também preparação de líderes e obreiros na obra do Senhor. Então, louvado seja Deus pela Escola Bíblica Dominical, louvado seja Deus por todos os professores que trabalham, no ensino da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Nosso trimestre está findando, um novo trimestre está vindo aí para a glória do nome do Senhor. Conforme eu falei na última lição, a partir da próxima lição nós já estaremos reunindo presencialmente na Escola Bíblica Dominical a partir das 8 horas da manhã. Então, domingo, dia 27, na última lição, que traz por título A Vigilância Conserva a Igreja Pura, nós estaremos já ministrando presencialmente lá no nosso Templo 7, na rua 15 de novembro, 128, ali no centro, aqui no centro de Mutum. Nós estamos terminando esse trimestre, Princípios Divinos para Tempos de Crise, onde nós estudamos sobre os livros de Esdras e Neemias, a restauração do povo de Deus depois que eles retornaram do cativeiro em Babilônia. Então nós vamos iniciar nossa lição para a glória do nome do Senhor. O nosso textuário diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14. A Bíblia contém uma mensagem com respeito a esse assunto. A Bíblia orienta que o povo de Deus se case entre eles mesmos. Não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Belial é uma palavra que representa o mal. Não pode haver casamento, sociedade com essas ambiguidades, não pode haver. O mundo não se converte, dentro do mundo Jesus tira pessoas, quando elas se arrependem, ouvindo a mensagem do Evangelho, elas se arrependem, se convertem, então elas passam a compor a igreja, abandonam o mundo de pecado. Não necessariamente abandonam o seu modo, o seu meio de vivência, ou seja, ele não vai abandonar a família, o trabalho, nada disso. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar estudando, ele vai continuar se relacionando com pessoas que mesmo não são crentes, mas agora ele é diferente. Agora ele é luz e sal. E como luz e sal, ele tem que manifestar a diferença. E um dos quesitos importantes que nós temos na vida é justamente a união conjugal. A união conjugal é uma das fases da vida do homem e da mulher de suma importância. Se isso não for levado a sério, e muita gente está levando a brincadeira, isso devido aos índices alarmantes de divórcio no nosso país e no mundo inteiro, se as pessoas passarem a levar isso a sério, nós não vamos ter mais esses índices tão alarmantes assim. Se os nossos jovens da nossa igreja passarem a levar isso com mais seriedade, eu me dirijo agora aos jovens, que você atente para essa lição, você começou a ver essa lição agora, termina de ver, não deixe de ver, é uma lição de suma importância para a sua vida, porque o seu futuro depende disso, o seu futuro. Se você quer ser feliz, passe pelos princípios baseados na palavra de Deus, você será feliz. Casamento misto, casamento com incrédulo, casamento sem planejamento, casamento fora do propósito de Deus, não é um casamento que tende a progredir, e sim fracassar, e assim prejudica também a vida espiritual. Muitos casamentos fracassados acabaram atingindo também a vida espiritual, os cônjuges se desviaram para não voltar nunca mais, ou voltar anos depois, já todo marcado, machucados, e assim por diante, porque lá atrás não observaram os princípios embasados na palavra de Deus. Textuário diz assim, verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formatação, ou na sua formação. A nossa leitura bíblica em classe, Esdras 9, de 1 a 4, Neemias 13, do 23 ao 26, depois o 9, capítulo 9, versículo 38, depois capítulo 10, versículo 1, o 29 e o 30. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Para facilitar, eu transcrevi o texto aqui no nosso slide para nós acompanharmos e assim adiantarmos o nosso trabalho. Vamos lá então? Louvado seja o nome do Senhor.
Esdras 9, 1 a 4. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, moabitas, egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo o costume da língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Olha que tragédia. Neemias 13, de 23 a 26. Continuemos. Todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, e os nossos levitas e os sacerdotes. Números 9, 38. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Neemias 10 e 1. Finalmente aderiram seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Neemias 10, 29 e 30. Vocês observam então que o casamento misto nunca foi propósito divino. Deus orientou na lei de Moisés, nós vamos ver daqui a pouco uma citação da lei de Moisés, aonde consta que eles eram proibidos de casar com famílias, com pessoas que não eram da linhagem de Abraão, da linhagem do povo sagrado, do povo separado, o povo que Deus chamou para que através desse povo, mantendo-se puro, viesse a nascer o Salvador Jesus, o meu e o seu Salvador. Então era por causa disso. O que eles fizeram? Desobedeceram. Foram lá e casaram com mulheres amonitas, asdoditas, moabitas, tudo povos pagãos, todos esses povos pagãos, idólatras, feiticeiros, promíscuos. Aí os filhos nasceram misturados. Uma hora não sabia falar a língua deles mesmos direito, falava a língua estrangeira e virou aquela bagunça danada. O lar se misturou, a linhagem santa se misturou, aonde Esdras, quando ficou sabendo, arrancou os cabelos da sua cabeça, de tão revoltado que ele ficou, rasgou suas vestes, naquela época era um sinal de protesto, rasgou suas vestes, arrancou os cabelos da sua cabeça e arrancou também os pelos da sua barba. Imagino tanto que não deve ter doído isso, mas a dor de decepção era muito maior. A decepção de ver o povo de Deus se misturando com povos pagãos era muito maior do que a dor dos cabelos e barbas arrancados. E ele sentou-se atônito, certamente esperando de Deus uma orientação. Quando o povo descobriu que ele estava naquela consternação, o povo tomou uma atitude. Vamos à nossa introdução. Nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para teus filhos. Está lá em Êxodo 34, 11 a 16. E também em Deuteronômio 7, 3 e 4. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os
aparentando-se com os povos dessas abominações. O resultado desse movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme e obediência à palavra de Deus. Então, está aí a nossa introdução. O grave problema do casamento misto, a linhagem santa se misturando com a linhagem pecadora. Nos faz recordar, irmãos, que uma palavra de Martinho Lutero, grande reformador, né, da Reforma Protestante, ele disse que o dilúvio só veio quando os justos se misturaram com os ímpios. Enquanto havia uma linhagem justa, piedosa, santa, e havia uma linhagem ímpia, Deus tolerou. No momento em que as duas, no capítulo 6 de Gênesis, se misturaram, a Bíblia chama de filhos de Deus com as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus eram a linhagem santa. As filhas dos homens eram os descendentes de Caim, pecaminosos e pagãos e violentos. O que aconteceu? Quando eles se misturaram, aí Deus mandou o dilúvio. Ou seja, Deus não aceita o seu povo se misturar. Tá? O povo tem que manter íntegro. A mesma palavra nós temos para a igreja. A nossa última lição vai falar melhor sobre isso. Tá? Essa lição será aplicada presencialmente lá no nosso Templo 7, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Primeiro tópico da nossa lição, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Louvado seja Deus, que existem homens de Deus, existe servos de Deus, que ainda estão mantendo, né, a tocha acesa, a bandeira do evangelho levantada, que não aceita esse tipo de coisa, de maneira nenhuma. Vamos lá. A citação bíblica é Esdras 10, de 1 a 3. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, e de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras 10, de 1 a 3. Irmão, é um dos episódios mais dramáticos da Bíblia Sagrada, tá? Mais dramático. Você observa que o problema envolvido foi causado pelo povo. Então, quando o povo deixa de seguir a orientação divina, quando o povo deixa de seguir os princípios embasados na palavra de Deus, acaba acontecendo tragédias pessoais envolvendo pessoas e famílias. Aí depois que o leite entorna, que a corda arrebenta, aí vai para o líder, né? Aí vai procurar o Esdras, aí procura o pastor da igreja, depois que fez tudo errado e arrebentou, entendeu? Então agora o que tem que fazer? Agora é se humilhar perante Deus. E olha o drama que eles tiveram que mandar embora as mulheres e mandar embora as crianças também. Olha que tristeza, para que a linhagem se mantivesse pura, porque através dela é que viria o Messias. João 1, capítulo 1, versículo 11, veio para que era seus e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus nasceu no meio judeu, no meio dos descendentes de Abraão. Era promessa de Deus que o Messias nasceria da semente de Abraão, e o Messias nasceu, mas só conseguiu nascer porque a linhagem se manteve pura. Por causa de episódios como esse, por mais duro que a gente pensa que ocorreu, que os líderes tomaram essas decisões de eles mandarem as mulheres embora, que na verdade foram eles que tomaram essas decisões, foi dramático, mas foi necessário, tá? Então, nem toda luta, nem toda prova, nem toda dificuldade que enfrentamos é perdida, viu? É perdida. Deus tem maneiras de trabalhar e a gente precisa entender a linguagem divina, tá bom? Vamos lá. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado. Manifestando a sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa, arrancou os cabelos, tanto da barba quanto da cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Tá vendo? Para quem está pegando a minha primeira lição, as lições anteriores estão aí no canal do YouTube, AD Mutum, tá? Só você pegar aí que você pega as lições anteriores. Esdras foi o homem que Deus levantou para reconstruir o templo de Jerusalém, tá? E organizar o culto ao Senhor. Aliado a ele, nós temos Neemias, que também fez um grande trabalho. Aliado a ele, nós temos o profeta de Ageu e Zacarias. E aliado a ele, nós temos o sumo sacerdote Josué e mais outros obreiros cooperadores que trabalharam incansavelmente, não somente para a reconstrução da cidade, dos muros da cidade, do templo
dos judeus e também para restaurar a vida espiritual e a cidadania do povo judeu. Foram homens que foram úteis para o seu tempo, tá? E Deus usou eles como instrumento, assim como tem nos usado hoje para restaurar um mundo que está em ruínas. Famílias desgastadas, famílias destruídas, nós como líderes, obreiros e professores, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida dessa gente, tá bom? Deus abençoe. A ira de Esdras não foi em vão, foi uma ira santa, um zelo extremo pela obra, pela causa do Senhor, tá bom? Isso que tem que haver nos nossos corações. Se você é um líder, se você é um obreiro, nós não podemos compactuar com coisa errada, de maneira nenhuma, não podemos compactuar. Nós temos que fazer a coisa certa dentro do crivo da palavra de Deus. Nem para lá e nem para cá, tá? Deus falou com Moisés, não resvale, não saia fora dessa palavra, não resvale o teu pé, nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, mantenha-se no prumo, mantenha-se no rumo das diretrizes da palavra de Deus. Muitos pastores exageram, né? Exageram, mas não precisa exagerar, é só seguir o que está na palavra de Deus. E outros são relaxados, também não precisa relaxar. Segue o crivo da palavra de Deus que a gente não erra. Se nós seguirmos o que está escrito na palavra de Deus, a gente não erra de maneira nenhuma. Esses homens eram zelosos pela palavra de Deus. É por isso que essas coisas aconteceram. Se eles fossem líderes relaxados, obreiros coniventes, líderes coniventes, professores coniventes com o pecado, nada disso teria acontecido. A linhagem tinha se misturado, o projeto tinha caído por terra. O projeto de Deus tinha caído por terra, mas Deus não deixa de maneira nenhuma a sua palavra cair por terra. Ele disse no profeta Jeremias que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Louvado seja Deus. Continuemos. O efeito da atitude de Esdras, ou seja, Esdras se irou, chorou, buscou, rasgou seus vestidos e tudo mais. Isso provocou um efeito no povo, porque Esdras era um líder de peso, ele era um homem de bem, um líder chamado por Deus. O que o Secanias fez? O Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado também com uma mulher estranha, disse a Esdras diante do povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que delas é nascido, ou seja, os filhos dessas mulheres, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e façam-se conforme a lei. Esdras 10:3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Então observa só. O povo resolveu tomar uma atitude, né? Quem havia se casado com mulheres pagãs, agora procurou Esdras lá na praça e disse: Esdras, nós vamos atender, viu? Nós vamos atender, o povo está chorando, o povo está sentindo que foi errado, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar embora as mulheres, cada um para o seu povo, e os filhos delas, infelizmente, vão ter que ir também. A linhagem não pode se misturar. Pastor, mas isso é muito duro, mas o pecado foi causado por eles mesmos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é confessar e continuar na prática do pecado, não. É confessar e deixar alcança misericórdia, tá bom? A Bíblia não ensinou que não era para fazer? E por que fizeram? E hoje nós temos pessoas errando também, em várias áreas da vida, sendo que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe. A Bíblia contém uma mensagem com respeito à sensualidade. E há pessoas que fazem questão de se apresentar sensuais, seja homem, seja mulher. Eles fazem questão de se apresentar sensuais. Sensualidade é pecado, é obra da carne, viu? A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus quem faz esse tipo de coisa. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Então observa só, a Bíblia contém uma mensagem a respeito a isso. A Bíblia contém princípios, e esses princípios quebrados trazem prejuízos gravíssimos para a vida da pessoa. E a gente como pastor sofre muito, porque você vê que as pessoas estão caminhando como um sapo para a boca da cobra. E você fala, você prega, você ensina, exorta, e a pessoa não atende, tá? Então, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. O tolo prossegue e sofre a pena. Então, infelizmente, as pessoas vão sofrer a pena. Então, observa que a consternação de Esdras provocou o Espírito de Deus, né? Lógico, que foi nos corações e mostrou para eles que eles estavam errados, que era necessário tomar uma medida drástica. Tem uma frase que diz: situações extremas pedem medidas extremas. Então, não se cura uma gangrena tomando AS, não se cura uma infecção tomando dipirona, não, tem um remédio apropriado para isso. Então, situações extremas pedem medidas extremas, ou resolve ou vive na prática do pecado até morrer. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, viu? Pastor, até agora só está falando de Esdras, Neemias e o povo de Israel. E igreja? Irmão, tem uma palavrinha para a igreja no final dessa lição. E a última lição
é que vai falar para a igreja, tá bom? A última lição, a 13ª lição de domingo que vem, dia 27, vai ser a lição que vai falar para a igreja. Você não perca, em nome de Jesus. Estaremos transmitindo ela presencialmente lá no Templo 7, tá bom? Com lugares separados, todo mundo de máscara, e vai ser uma bênção lá, o nosso reinício da nossa escola bíblica dominical. Continuemos, irmãos, para a glória do nome de Jesus. Arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e todo o povo jurou. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Esdras 10, de 10 a 12. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazéias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Eles incumbiram 2 obreiros para tomar conta dessa situação, para fazer uma supervisão se realmente o povo tinha cumprido o juramento que eles fizeram de despedir as mulheres juntamente com aquilo que delas era nascido, povos pagãos, idólatras e assim por diante. Viu? Voltaram para suas terras e então a linhagem manteve-se pura ali em Israel. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isso. Neemias 13 e o 25. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Olha como é que esses homens eram homens de Deus, tá vendo? Não eram coniventes com o pecado. Agora mudamos por Esdras, por Neemias, tá? Nós estávamos falando do Esdras, que enfrentou o problema, agora o Neemias também enfrentou o mesmo problema em anos diferentes. Observa, quando o Neemias descobriu, o que o Neemias fez? A Bíblia diz que ele usou até um recurso, extravasou, ele até espancou alguns deles, viu? Mandou dar uma chibatada neles lá, porque eles transgrediram feio, erraram feio. Hoje a gente não faz isso mais, né? Hoje a gente exorta, a gente aconselha, né? Ora, chora, mas agredir não. Naquela época era permitido, a lei de Moisés permitia, mas nós não podemos fazer isso hoje não. E o pior da situação é que os obreiros estavam contaminados, viu? Sacerdotes que tinham que ser exemplo e mais puros ainda do que o povo. Os levitas eram encarregados do sagrado, eles eram encarregados de manusear, da manutenção do templo, e também dentre eles tirava-se os louvoristas. Esses homens também pecaram casando-se com mulheres pagãs. E o que aconteceu? O Neemias mandou eles também fazer a mesma coisa. E tinha um neto de um sumo sacerdote, Eliasibe. Esse tal de Eliasibe, ele haveria de assumir um dia o sacerdócio. O que ele fez? Casou com a filha do Sambalate. Você sabe quem é Sambalate? Você sabe. O Sambalate é um dos inimigos de Neemias, um homem que perseguiu tremendamente Neemias. E agora o neto do sumo sacerdote vai lá e casa com a filha desse homem, perseguidor da obra de Deus. Olha até onde estava chegando a ignorância dessa gente fazendo esse tipo de coisa, tá? Fazendo esse tipo de coisa. Misturando, até o ministério estava maculado, até o ministério, os obreiros estavam maculados. Deus exigia vida santa e esses homens estavam na prática do pecado. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. O que Neemias fez? Despediu todo mundo, tá? Tirou do cargo quem estava no cargo, dispensou quem estava trabalhando, falou: você não é para trabalhar aqui, você não serve para trabalhar aqui como obreiro, vai para o seu canto, caça o seu canto aí. Tirou todos eles, tá bom? Segundo tópico da nossa lição: porque um judeu não devia se casar com uma pagã. O que é uma pagã? Uma pagã era uma pessoa que não tem a fé no Deus Todo-Poderoso, uma mulher que não tinha a fé no Deus Todo-Poderoso, foi criada no meio da idolatria, da superstição e no seu modus vivendi pagão. O que aconteceu? Um judeu não deveria se casar com elas e nem dar os seus filhos para casar com elas, de maneira nenhuma. Por quê? Olha a citação bíblica de Deuteronômio: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir as nações, que estavam habitando lá, os cananeus. Para as ferir totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim,
para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7, de 2 a 4. Está vendo? É mandamento do Senhor. Manter a linhagem pura, os descendentes de Abraão puros, era mandamento. Não se casar com povos pagãos, fora da linhagem, também era mandamento do Senhor. Então eles deveriam ter obedecido e infelizmente eles não obedeceram. Por que Esaú perdeu a bênção lá atrás? Por que o Esaú perdeu? Vocês estão lembrados? O Esaú e Jacó, o Esaú era o primogênito, ele é que herdaria a bênção, ele herdaria a bênção da primogenitura. O que ele fez? Ele casou com mulheres estranhas, casou com 2 mulheres estranhas. A Bíblia diz que aquilo foi desgosto para o seu pai e para sua mãe. Se o pai mais a mãe ficou desgostoso, o Todo-Poderoso também ficou desgostoso, tá? E aquilo aborreceu a Deus, aborreceu seus pais. Não obstante isso, depois ele vende a sua primogenitura por um prato de comida. Ou seja, o que o Criador pensou? É a minha concepção, tá, gente? Esse moço não serve para o projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto eterno. Esse moço não serve porque esse moço ele é de caráter duvidoso, tá? Ele é contumaz no erro. Esse moço é desobediente. Eu quero gente obediente trabalhar comigo. Mas pastor, Jacó era trapicola, mas Deus haveria de trabalhar o caráter dele. Era muito mais fácil trabalhar o caráter de Jacó do que mudar a postura de Esaú. Esaú, ele mostrou que ele não valorizava as coisas santas, Ao casar-se fora da linhagem e vender sua primogenitura por um prato de comida, ele mostrou que ele não valorizava as coisas santas. Jacó, com toda a dificuldade de caráter dele, ele tinha mais visão nessa área do que o seu irmão Esaú. E Deus certamente daria para Jacó, não do jeito que Jacó fez. O que Jacó fez foi errado, tomar a bênção do seu irmão. Mas o que Deus haveria de dar do jeito dele. Jacó pulou na frente e pagou um preço alto por isso também. Mas era mais fácil trabalhar o caráter de Jacó do que mudar a postura de Esaú. Esaú, ele não tinha recurso, tá? E a consequência disso qual que é? Não existe mais os povos de Esaú, não existe. E os povos de Jacó, os israelitas, estão aí até hoje. Quase todo dia que você ligar o jornal, você vai ver o jornal falando sobre Israel em alguma situação, ou bem ou mal, você vai ver, porque a nação está aí até hoje, porque eles se mantiveram puros, tá bom? Deus havia proibido o casamento misto, está lá em Deuteronômio 7, nós já lemos, né? A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o povo viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Então, para que não houvesse mistura de crenças, de credos e de fé, então Deus proibia isso, porque senão um engole o outro, né? A mulher acaba impondo a religião dela para os filhos, daqui a pouco não existiria mais o povo judeu e nem a crença no Deus Todo-Poderoso, seriam a crença no paganismo. Deus não fez errado não, está certíssimo, tá? A história de Israel registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. A Bíblia mostra que a Bíblia mata a cobra e mostra a cobra morta, viu? Não mostra o pau não. A Bíblia mostra que isso dá errado, viu? Dá errado. Casar fora do propósito de Deus, fora da linhagem, dá errado. Observa só, o que Salomão fez? Salomão era da paz, então ele fazia pacto de paz com os reis vizinhos e para selar a paz, o que ele fazia? Ia lá e casava com a filha do homem. E foi acumulando mulheres. E a Bíblia diz que aquelas mulheres fizeram Salomão pecar. Vamos ler? Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo de Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Está lá em 1 Reis 11, de 1 a 9. Como consequência do seu pecado, o reino de seu filho Roboão, as 10 tribos do norte, separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Através do pecado de Salomão, refletiu na vida de seus filhos e netos, ou seja, o Roboão, filho de Salomão, por causa de viver uma vida sem compromisso com Deus, ele acabou promovendo a divisão do reino, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Ele ficou no sul, enquanto Jeroboão passou a governar as 10 tribos lá no norte. E dessa maneira, isso com certeza é fruto do casamento pagão que Salomão fez com muitas mulheres. Outro caso trágico, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Os sidônios eram tremendamente idólatras. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Todo mundo conhece a história, 1 Reis 18. O que aconteceu? A Jezabel, que era pagã, ela venerava a Baal e a Astarote, ou Astarte, em algumas versões se fala Astarte, era
Astarte era a consorte, ou Astarote, né? Era a consorte feminina de Baal. Na crença dos sidônios, eles veneravam duas divindades, o Baal e a Astarote. O que aconteceu? A Jezabel, casando-se com o Acabe não vigiou nem um pouquinho, ele deixou a mulher mandar no reino. E a Jezabel implantou um sistema de culto pagão organizado em Israel. O interesse dela era abolir o culto ao Deus Todo-Poderoso, implantar a totalidade do culto pagão de Baal e Astarote. Glória a Deus que ali tinha homens como Elias, que entrou nessa causa, e Deus entrou com uma espada desembainhada, e essa trágica história, essa página negra, acabou, né, pelo menos essa parte aí, com a morte trágica de Acabe e também de Jezabel, que morreu comida de animais. Então você vê que o casamento misto não funciona, não dá certo. Jovem, Deus tem uma palavra para você no final dessa lição, tá? No final dessa lição. Vamos lá. Terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a sobrevivência do povo judeu. Por que o povo judeu? Presta atenção comigo, irmão. Procura na internet, procura no mapa mundi, aonde está Israel. Israel está localizado no meio do mapa mundi, para cumprir Ezequiel 5:5. Jerusalém está no meio das nações, tendo todas as nações em volta dela. Por que Israel manteve-se até hoje como uma nação organizada? Já foi destruído várias vezes, já foi perseguido várias vezes, já foi expatriado várias vezes, perderam a sua pátria várias vezes e estão lá de volta na sua terra. Já passaram pela Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou só judeu, matou 6 milhões de judeus. Hitler matou com requinte de crueldade. E mesmo assim está lá aquele povo de Israel. Então, por que eles conseguiram isso? Primeiro, lógico, um projeto de Deus. Segundo, porque eles se mantiveram puros. Vamos ler? Existem judeus até hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia, judia de judeu, né? A preservação do povo judeu é considerado um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante os séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, e também na Segunda Guerra Mundial com o nazismo de Hitler lá na Alemanha, é o que eu já acabei de falar. Então eles só conseguiram manter a sua pureza, né, e nacionalidade, porque eles não se misturam, não se misturaram, tá bom? Eles formam colônias e ali eles casam entre eles mesmos. E quando um judeu resolve casar fora, ele sofre, né, muito por causa disso, porque as famílias não aceitam de maneira nenhuma. Vamos lá. Quarto e último tópico da nossa lição. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Falei que você tinha uma palavra de Deus. Agora, mais uma palavra de Deus para você no final dessa lição. Sobre o nosso casamento, viu? O nosso casamento, o casamento dos crentes. Primeiramente, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. É um privilégio muito grande quem se casa e é bem-sucedido no casamento. Mas para que o casamento seja feliz, existem princípios e orientações da Bíblia para que isso seja realmente consumado de maneira feliz. Vamos lá. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Essa é a palavra da Bíblia Sagrada. Casa com quem quiser, desde que seja no Senhor. Um casamento de um crente com um incrédulo não é casamento no Senhor. Não é casamento no Senhor. Casamento no Senhor é casar com a mesma pessoa de mesma fé, de mesmo comprometimento espiritual, viu? Comprometimento espiritual. E errando nesse princípio aí, vai pagar o preço. Paga o preço, muito grande. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 e 17, as implicações da expressão no Senhor, e que cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente nesse texto. Se você pretende se casar, dá uma lida em Coríntios 6, 14 e 17, e também 1 Coríntios capítulo 7 todo. Você vai ver algumas orientações ali da Bíblia com respeito à questão do casamento, tá bom? A Bíblia nos orienta a casar com pessoas da mesma fé e ordem. Nós temos por costume, nós assembleanos, não participar, não abonarmos casamento de um membro da nossa igreja com um membro de outra denominação também. Pastor, vocês são
melhor do que outras denominações? A Assembleia de Deus é melhor? Lógico que não, irmão, lógico que não. A Assembleia de Deus é uma denominação como outra, como a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, tá? Nós temos a nossa própria identidade. Agora, o que a gente prega? É porque imagina, se nós formos coniventes com isso, nós obreiros formos coniventes com isso, de um rapaz da Assembleia de Deus, casar com uma menina da Igreja Batista, aí, se nós apoiarmos isso, o que vai acontecer? Quando eles casarem, ela vai para a Batista e vai vir para a Assembleia, aí o casal vai estar separado. Imagina que situação difícil. A mulher vai lá para a igreja, para outra denominação, cultuar, o rapaz vem para outra denominação. Aí nós estamos sendo coniventes com a separação do casal. Pelo menos naquele momento de culto de adoração. Família que adora unida permanece unida, tá? Esse é a grande frase. Então o que a gente orienta? A gente orienta que ou o rapaz vai para lá, para congregar na igreja da menina, ou a menina vem para cá. Simples assim. Tem dificuldade com respeito a isso, irmão? Tem dificuldade? Nós estamos agindo de má fé? De maneira nenhuma. Nós estamos justamente preservando a família, tá? Porque a gente quer que ele seja feliz, que seja lá com ela, ou que ela venha para cá e seja feliz aqui com ele, congregando conosco, tá bom? Nós não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa. Então a gente dá um prazo para a pessoa decidir a questão do namoro dessa pessoa. Se ela quiser ir para lá, Deus abençoe, vai e seja feliz. Se você ir lá. Se a moça quiser vir para cá, ou vice-versa, talvez a moça daqui, o rapaz é de lá, enfim, não importa. Se a pessoa, o namorado quiser vir para cá, será bem recebido e vai congregar aqui conosco e vai adorar a Deus aqui conosco. Agora, separado, nós não aceitamos de maneira nenhuma, tá? Nós somos a favor da família e família tem que estar junto. Família tem que estar junto na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, com dinheiro, sem dinheiro, na perseguição, chorando ou sorrindo, a família tem que estar junta, porque junta é que ela vai conseguir vencer as intempéries que a vida nos reserva. Somente junto que a gente consegue, tá? Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Está lá em Amós 3,3, irmão. A Bíblia explica tudo para nós. Duas pessoas para andar juntas têm que estar de acordo, tá bom? Então, em questão de fé, não pode haver divergência de opinião, de maneira nenhuma. Os dois têm que comungar na mesma fé. Continuemos. Que Deus guarde cada crente e deixa eu ler de novo. Glória a Deus. Se a garganta já vai secando, deixa aqui eu beber um pouquinho d'água para a glória de Jesus. Glória a Deus. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. O casamento é a união total entre o homem e a mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19,6. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito de ambos. Casando-se o crente com o que não é crente, pode naturalmente obter a união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. 2 Coríntios 6,14. Pastor, você está se referindo aí ao casamento do rapaz com outra denominação? Não. Ele não é infiel, ele é um crente lá na denominação dele. O que eu disse anterior é que nós não aceitamos o casal ficar separado. Eles têm que congregar na mesma igreja. É isso que nós pregamos. Então, ou a Assembleia não vai para lá, ou a pessoa de lá vem para cá. Então, não quer dizer que o de lá é infiel, não. Ele é fiel na denominação dele. Então, ou ele vem para cá, ou a pessoa daqui vai para lá. Também não seguramos ninguém também não. Quem quiser servir a Deus conosco, serve. Quem não quiser também pode ir, porque Jesus nunca segurou ninguém, nós também não seguramos. Queremos que pessoas estejam felizes conosco, sendo assembleano feliz conosco. Se quer servir a Deus em outra denominação, desde que ela seja evangélica, vai ter a nossa bênção e nosso apoio, porque nem toda denominação é evangélica e cristã, tá? Toma cuidado com isso. Se você quer saber quais, me pergunta depois. Continuemos, irmãos. Glória a Deus. Só um pequeno comentário aqui. O casamento é a união de corpo, alma e espírito. Propósito de Deus. Viu? Não serão mais dois, mas uma só carne, disse Jesus. E forma também um só espírito. Então, o que isso acontece? Quando a pessoa casa com um não crente, não consegue unir o propósito, não consegue unir a fé, não consegue unir o espírito, só unir o corpo, nada mais do que isso. Entendeu? Então esse casamento não tem a plenitude da felicidade, não tem a plenitude da bênção de Deus sobre ele, porque quebrou princípios. Os filhos vão nascer, digamos que a mulher seja crente e o rapaz não é crente, né? A moça não vigiou, casou com um rapaz que não é crente, aí depois voltou para a igreja. Aí o que vai acontecer? Ela vai querer levar os filhos para a escola dominical, o marido vai querer levar os filhos para o campo de futebol, para o churrasco, a cachaçada, a cervejada,
né? E assim por diante. Ambientes nocivos à vida cristã. Aí vai começar as discórdias dentro do lar, entendeu? A mulher vai abrir a geladeira dela, vai ter lá lata de cerveja, os filhos dela vai ver aquilo, né? O rapaz fuma talvez, vai fumar perto dos filhos, enfim, não tem como unir luz com trevas, não tem como, tá? É impossível, não tem como misturar água com óleo, não tem como você amarrar o cabrito com o porco. O cabrito quer subir para as pedras, o porco quer ir para onde? Responde você para mim, para onde que o porco quer ir? Então não dá para amarrar os dois, é difícil, é impossível na verdade, tá? Vamos lá. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união, ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, ou seja, o casamento com um não crente, vive agora preso um ao outro, a um outro que não tem nenhuma união de espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido em um lar cristão, numa plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja. Houve um triste recuo. O soldado de Cristo passou para o outro lado, o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Entenderam como é que funciona isso? Então, isso dá prejuízo para a família, dá prejuízo para o casamento e dá prejuízo também para os filhos. Os filhos vão crescer sem um referencial de fé, porque o lar é dividido. O lar tem conceitos diversos. Alguns têm conceitos bons e tem conceitos ruins da parte que não é crente. Então, os filhos vão crescer vendo essas duas realidades. Agora, você imagina, quando os dois são da mesma fé e ódio servindo ao Senhor, os filhos costumam dar problema? Imagina. Então, o pai e a mãe ali agarrado, ensinando os filhos, costuma dar o filho depois crescer, não se interessar muito pelo evangelho. Imagina aqueles lares onde se é dividido. É muito mais probabilidade de dar errado. Então, que Deus tenha misericórdia de você, meu jovem, não caia nesse fracasso. Não caia nesse fracasso, que Deus tem uma bênção para você. Princípios quebrados, vou repetir o que eu falei no início. Princípios bíblicos quebrados trazem prejuízo gigantesco para a vida das pessoas e também para a vida das famílias. Cuidado com isso. E por fim, é a nossa última parte, estamos concluindo também, né? Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Salmo 27,14, espera em quem? Em Deus. Meu jovem, não desespera, tá certo? Faça a sua parte, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida profissional, estudantil, tá? Estude, trabalhe, adquira uma profissão. E se Deus for servido te dar uma pessoa, vai te dar uma pessoa da parte do Senhor. Não desespera, viu? Não desespera. Muitos por não esperarem ou por se precipitarem, acabaram entrando aí num jugo desigual com o infiel. E hoje estão pagando um preço muito alto por causa disso. Tem várias pessoas que você conhece, eu conheço, que estão pagando um preço por causa disso. Viu? Eu visito muito, eu sei de muitas histórias que você talvez não conheça. Então você vigia, porque eu não quero amanhã contar a sua história negativamente falando, eu quero contar a sua história positivamente falando. Se Deus nos der vida e saúde, se Jesus não vier, daqui a 10 anos, com certeza você talvez deverá estar casado. E nós vamos olhar para você e vamos falar assim, ó, o fulano passou pelo caminho certo e está feliz. A irmã fulana passou pelo caminho certo, obedeceu os princípios, obedeceu os seus superiores, seus pais, seus líderes, e agora ela está feliz. Mas alguém poderá escrever uma página triste porque não obedeceu os princípios da palavra do Senhor. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliseu orou, pedindo a Deus que orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Você imagina que Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para Isaac, o filho de Abraão, lá no meio dos parentes, na linhagem. Não foi buscar em gente estranha não, tá? O Eliezer foi lá, mas ele não sabia quem que era, ele fez um voto a Deus, fez uma oração e Deus atendeu aquela oração dele. A Rebeca vem, né? Belíssima, bonita, trabalhadeira, menina simpática, da linhagem. Deus deu a prova certa, a Rebeca retorna com Eliezer e se casa com Isaac, né? Louvado seja Deus. E a linhagem manteve-se pura. Olha que coisa maravilhosa. Representa o casamento de Cristo com a igreja. Que coisa linda. Jesus não vem buscar uma igreja maculada, misturada com o mundo, não. Jesus vem buscar uma igreja pura, santificada pelo Espírito Santo e obediente à palavra de Deus, tá? Então, observa isso e cuidado, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás, tá?
Cuidado. Quem começa a flertar demais com o mundo, quem começa a aderir valores corrompidos do mundo, acaba sendo engolido pelo mundo. E aí não consegue mais ficar conosco, porque o mundanismo dele está crescendo tanto que ele não consegue mais ficar conosco, ele não consegue mais. Daqui um dia ele mesmo sai, ele mesmo desce de córrego abaixo, tá? E vai embora e não fica conosco, porque não era dos nossos, ou não quis ser dos nossos, tá? Então, nós estamos trabalhando para ir para o céu, nós estamos trabalhando para morar com Jesus, e para morar com Jesus tem que passar pelo caminho certo, tem que entrar pela obediência e pelos princípios da palavra de Deus. Existe muita gente ferida, machucada, porque quebrou princípios e hoje estão em relacionamentos destroçados, destruídos, filhos, de qualquer maneira criados, e hoje estão sofrendo, viu? Mas por causa de coisas que elas mesmas cometeram. Mas nós estamos aí para orar, para aconselhar, para ajudar naquilo que for possível. A liderança da igreja serve para isso, tá bom? Não é apontar dedo para ninguém, mas é orientar. Agora, depois que o leite derramou, agora é pagar o preço. Paga o preço. E a Bíblia diz que se a mulher tem marido incrédulo, a mulher não deve deixá-lo, mas sim permanecer com ele e agora suportar o jugo. Suporta o jugo que você mesmo buscou para você. Suporta o seu jugo agora e vai pagar o preço para Jesus salvar ele, quem sabe, Pagar um preço agora chorando, gemendo, jejuando e orando. É o que você deveria ter feito antes e não fez, para Deus agora salvar sua mulher ou salvar o seu marido, já que você casou com uma pessoa que não era do Senhor, tá bom? Mas nem tudo está perdido. Paga o preço, que Deus é misericordioso, tá bom? Mas vai ser um preço mais dolorido de você pagar. Glória a Deus por isso, Louvado seja o nome do Senhor. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz com que o solitário viva em família, Salmo 68:6. Deus que trouxe o companheiro para Adão, pode fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Vocês estão lembrados, de Sansão? Quem está lembrado de Sansão? Sansão queria uma companheira, ele viu uma mulher e agradou aquela mulher, os seus olhos. Agradaram daquela mulher. Ele foi falar com o pai dele, mas a mãe dele, o pai e mãe dele falou: meu filho, essa mulher não é da nossa linhagem, essa mulher não é do teu povo. Não, mas eu gostei dela, pai. Eu gostei dela, mãe. Ela agradou meus olhos, ou seja, devia ser uma mulher bonita, Uma filisteia bonita. O que o Sansão fez? Por causa de olhar somente para a visão, perdeu os olhos depois. Casou, Deu tudo errado. Tudo errado na vida de Sansão. Era para ter sido um grande instrumento, Mas infelizmente aquilo foi trágico para ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, de vocês, principalmente vocês que estão aí na fase do casamento. Que Deus possa te orientar, te dar graça para você casar-se no Senhor. Busca no Senhor, espera no Senhor, cuide da sua vida espiritual. Esquece essa questão, bota ela em segundo plano. Primeiro plano é a sua vida espiritual. Porque tem muita gente que quer casar, mas nem vida espiritual tem. Já vai entrar no relacionamento com a vida espiritual fracassada. Então, cuida da sua vida espiritual com Cristo. Melhora a sua vida com Jesus. Passe a orar mais, passe a ler mais a Bíblia, frequentar mais os cultos. E você, então, Deus com certeza não vai te deixar enganado, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Ele vai te dar as orientações que você precisa, baseadas na palavra de Deus, para você assumir um casamento posteriormente e ser feliz. O interesse de Deus é que você seja feliz. Olha lá o Salmo 68, Deus quer que você viva, que o solitário viva em família, tá? Vive em família, alegre ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, desde que seja no Senhor. E lembrando, não custa lembrar, o casamento bíblico é um homem com uma mulher, ou seja, um rapaz com uma moça. O que passou disso é maligno. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você, meu irmão, minha irmã, casou-se com uma pessoa que não é da linhagem e hoje está aí sofrendo, pagando preço, continua orando, viu? Continua orando. Já salvou maridos que não eram crentes, mulheres que não eram crentes, já salvou, viu? O preço, tem que pagar um preço a mais agora. Mas nem tudo está perdido, tá bom? Nem tudo está perdido. Não deixe que o modus vivendi do seu companheiro ou da sua companheira te influencie, mas você seja influência no lar. Passe a orar no seu lar, lê a Bíblia no seu lar, só Bíblia, não aceite xingo, palavrão, nada disso no seu lar. Procure sempre estar ali lidando no seu lar da melhor maneira possível, tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que o marido será salvo pela santificação da mulher. A conclusão, nossas escolhas determinam o nosso futuro. Quando entregamos nossa vida ao Senhor e confiamos nele, certamente tudo vai dar certo. Quem se precipita na área sentimental pode pagar um preço alto, como os israelitas pagaram. Viu? Os israelitas tiveram que despedir as mulheres com seus filhos, porque agora
não podia misturar a linhagem santa. Foi um trágico episódio envolvendo os israelitas, e também a liderança também acabou se maculando nessa área, mas foi trágico, mas foi necessário. Foi trágico, mas foi necessário despedir aquela mulher com aqueles meninos, mandar tudo embora e a linhagem permanecer pura para que o Messias viesse. E como veio, graças a Deus, é o meu e o seu Salvador. Então hoje, que nós já somos servos de Deus, que o Messias já veio, que é o Senhor Jesus, agora nós como crentes devemos ficar com a nossa vida pautada na presença de Deus. Tá bom, irmão? Então, se você tropeçou, não fique prostrado, levanta e continua a sua caminhada, que Deus vai te dar a vitória, tá certo? Aqui na nossa igreja, nós implantamos curso de noivo, Assembleia de Deus de Mutum, para que os nossos jovens possam receber as orientações necessárias para entrar no casamento, sabendo o que é casamento. Não ir de qualquer maneira, não. Casamento é coisa séria, casamento não é brincadeira. Casamento não se casa por influência, não se casa por finanças, não se casa para sair de casa, não se casa só para fazer sexo, não. Se casa no propósito de Deus, é uma união espiritual e física, tá? Casa-se no propósito de Deus, aí tem tudo para dar certo. Então, estou te falando quem tem 30 anos de casado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sou felizmente casado com a Raquel, minha esposa, que está aqui em cima aqui, trabalhando aqui em casa, e eu estou aqui embaixo gravando, e somos felizes, graças a Deus, temos 2 filhos abençoados, porque nós passamos pelos princípios que a Bíblia nos reserva, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus. Próximo domingo a nossa lição será presencial, ali no nosso Templo 7, na Rua das Flores, a partir das 8 horas da manhã, domingo. E domingo à noite, culto, terça-feira culto, quinta-feira também culto. Divulgue os nossos vídeos, inscreva o nosso canal no YouTube, e para que outras pessoas sejam igualmente abençoadas, tá bom? Que Deus te abençoe, no poder do santo nome de Jesus. É sempre um prazer estar falando com vocês a palavra do Senhor. Agora eu quero orar, fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas orientações que a Tua palavra sempre nos dá, para que nós possamos ser felizes, obedecendo aos princípios narrados na Tua palavra. Peço, Senhor, que abençoe os irmãos, as irmãs, os jovens, as famílias que me ouvem neste momento, sejam ricamente abençoadas. Aquelas que estão colocando os princípios da Tua palavra em prática, sejam ricamente abençoadas pelo Senhor em todas as áreas. Aos nossos jovens, orienta eles em tudo, para que eles sejam felizes na hora de escolher a pessoa com a qual eles vão passar o resto dos seus dias. Peço, Senhor, que abençoe a Tua igreja, fortaleça cada dia mais a Tua igreja, no poder do santo nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Está terminada a nossa aula, para a glória de Jesus.